Bom, pessoal, como eu já tinha iniciado com vocês, né, um vídeo, mandei para vocês falando sobre números racionais, então aqui vou dar uma melhoradinha para nada melhor. Então, como o próprio nome já diz, números racionais é todo número que pode ser escrito na forma de fração, tá bom? Ou seja, é a divisão entre dois números inteiros. Quando a gente diz na forma de fração, aquelas frações que vocês estudaram no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, todas elas são exemplo de números racionais, só que são números racionais absolutos. Já que no oitavo ano, a gente explana melhor, tá, os números racionais. Vamos ver, números racionais positivo, números racionais negativo, né? Assim como também já foi dito para vocês que todos os números naturais e todos os números inteiros pode ser escrito na forma de fração. Se eles podem ser escritos na forma de fração, eles também são exemplo de números racionais. Então, os números inteiros, os números naturais e outras frações que não representam a quantidade inteira. Então, está aqui, por exemplo, o número 5 é um número natural, é inteiro e também é racional, porque eu posso escrever 5 na forma de fração. O número menos 2, está vendo que é um número inteiro negativo? Eu também posso escrever na forma de fração. Bom, então observe que além desses dois números inteiros, nós temos outro número racionais que não representa a quantidade inteira. Tudo isso são exemplos de números racionais. Ah, professor, eu percebi uma coisa, que um número racional ele pode ser representado na forma de fração, tá aqui, ou na forma decimal. O número decimal são aquele número que vem com uma vírgula, à esquerda da vírgula a parte inteira, à direita da vírgula a parte decimal. Então está aqui, exemplo, tá, de números racionais, decimais, outro decimal aqui, Só que esse número decimal aqui, é um decimal finito. Então, um número racional ele tem duas formas de ser representado. Ele pode ser representado na forma de fração, tá? E na forma decimal. Então, como é que a gente representa uma fração na forma decimal? Basta dividir o numerador pelo denominador. Então, quando a gente faz essa divisão, o numerador pelo denominador, pode ser encontrado dois tipos de número decimal. O decimal exato, também chamado decimal finito, aqui um exemplo, 0,6, 0,45, menos 7,5, menos 2, tá? 125, tem 2, 1 aí, também 1,25 também pode ser assim. Bom, então, tudo isso são exemplos de números racionais, que estão na sua forma decimal. Então, quando a gente faz essa divisão, então a gente pode encontrar um decimal exato, também chamado decimal finito. Por que finito ou exato? Porque veja, que a quantidade de algarismo que está à direita da vírgula é chamada quantidade de cada decimais, ela tem fim, tá vendo? Um algarismo, dois algarismos, um algarismo, aqui tem 4, então sempre vai ter fim. Esses tipos de decimais são chamados de decimais exatos. E pode também ser encontrado os decimais infinitos, tá vendo que tem reticência? Então, a reticência em matemática indica o infinitismo, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a quantidade de algarismo à direita da vírgula nunca tem fim. Só que esses tipos de decimais aqui, infinito, e também chamado de dízima periódica ou decimal infinito e periódico. Por quê, professor? Porque veja, depois da vírgula tem um algarismo ou alguns algarismos diferentes, pode ser um só ou pode ser mais de um, tá vendo? Que se repete sem fim, sempre vai continuar isso aqui nunca vai acabar. Então, esse algarismo que se repete infinitamente é chamado de período. Então, na nossa dízima periódica aqui, o nosso período é o algarismo 2, tá? É o algarismo 2 que se repete. Nessa outra dízima periódica aqui, você observa que depois da vírgula, nós temos aqui, dois algarismos, é o 7 e o 2, o 7 e 2, que se repete infinitamente, tá? Então sempre vai mantendo essa ordem. Então isso é chamado de dízima periódica por conta disso, porque o período são aquele ou aqueles algarismos que se repete infinitamente. Então nesse caso aqui, o nosso período é esses dois algarismos aqui, o 7
e o 2. Ou seja, então a caneta aqui deu um bronca, pessoal, ficou aqui, mas não tem importância não, né? Então o nosso período aqui, ó, é o algarismo que se repete aqui. Então o período é isso. São aqueles algarismos dos decimais infinitos que se repete, tá, infinitamente. Então, por isso que é chamado de dízima periódica. Então, observa aqui, ó, que depois da vírgula, então nós temos aqui, ó, 3 algarismos, tá vendo, ó, que se repete sempre nessa mesma ordem, tá vendo? 8, 5, 4, 8, 5, 4 e assim sucessivamente, 8, 5, 4. Então, vai se repetir sempre nessa mesma ordem infinitamente, tá bom? Então, nesse caso, o nosso período aqui é composto por 3 algarismos. Quais são os algarismos que compõem o período? Então, vai ser, ó, 8, 5, 4 ou simplesmente 854. E pode ter dízima periódica, o período formado por 4, por 5 algarismos e assim por diante. Mas quando a gente fala também em dízima periódica, nós temos 2 casos a se considerar. A dízima simples, que são esses 3 exemplos que eu dei aqui para vocês, e a dízima composta, tá? Por que composta, professor? Qual é a diferença da simples para composta? Titio explica para vocês bem direitinho. Você observa que na dízima simples, o período começa após a vírgula. Todos eles começou após a vírgula. Tá vendo? Na dízima periódica composta, o período não começa após a vírgula, sempre tem um algarismo atrapalhando. Ó. No nosso exemplo aqui, ó, é o algarismo 1. Ó. Veja que o período aqui, ó, eu vou abreviar, vou fazer só P de período. O período aqui, ó, é o algarismo 3. Ó. Esse 1 tá aqui, ó, ele tá atrapalhando. Então ele tá compondo tua porta decimal. Então, quando isso acontece, a gente diz que a dízima periódica é uma dízima periódica composta, ó. A mesma coisa aqui, ó. O período não começou depois da vírgula. Depois da vírgula tem o número 3 aqui, ó, atrapalhando. O período começou aqui, ó. 4, 8, 4, 8. Porque aqui, ó, tá mantendo essa ordem aqui, ó. Então, o período aqui começou depois do algarismo 3, tá? Então, ó, eu tenho aqui um exemplo de dízima composta, periódica composta, porque esse algarismo 3 aqui, ó, está atrapalhando aqui, está compondo a tua parte decimal. A mesma coisa aqui, ó, tá, ó. A vírgula, o período não começou depois da vírgula. O 2 não é período, ó, porque não se repete infinitamente. O 3 não é período. Ó. O algarismo que se repete aqui é o algarismo 5. Ó. Então, além do período, tu tem aqui, ó, 2 algarismo aqui, ó, que está atrapalhando. Então isso é chamado de dízima periódica composta, porque além do período, tu ainda tem esses 2 algarismos compondo tua parte decimal. Bom, então o período dessa dízima aqui é o algarismo 5. Esse 2 e esse 3 aqui, ó, não é período. Então por isso que ela é chamada de dízima composta, porque tem um algarismo mais de um aqui, ó, atrapalhando aqui, tá? A mesma coisa, perdão, desfocou aqui um pouquinho. A mesma coisa aqui, ó, tá, ó. Então, veja, esse 4 aqui não é período, o período começou depois do 4, ó, então esse 4 está atrapalhando. É mais um exemplo de dízima periódica composta. Quem é o período aqui? É o algarismo que se repete sempre infinitamente. Então é isso, pessoal. Então, sempre um número racional, ele pode ser representado na forma de fração, que sempre você vai encontrar um decimal finito, também chamado decimal exato, tá? Ou uma dízima periódica. Essa dízima periódica pode ser uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta, tá bom? Então, qualquer coisa aí, vocês voltem o vídeo novamente e tirem a dúvida de vocês. Depois eu venho com outro vídeo dando mais algumas explicações, ok? Um abraço, turminha.